Max, você colocou vários trechos do artigo de uma associação americana que trata de alguns números de morte na Itália, né? Esses números nos deixaram aqui bem espantados, né? De acordo com tudo, porque, querendo ou não, de todos os números que nós trouxemos aqui, o número a imagem da Itália é a que mais nos deixava um pouco preocupado. E para isso, nós estamos aqui com o doutor Ítalo Marsili, psiquiatra, que vai falar aqui com a gente hoje. Bom dia, Ítalo, tudo bom? Bom dia, Alan. Bom dia, Max. Bom dia, Ítalo Lorenzon, Xará. Bom dia. Muito bem. Ítalo, sobre o artigo dessa associação americana que foi publicado no site deles, né? O que mais espantou nesse artigo aí sobre tudo que aconteceu na Itália até hoje? Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu acho que essa é uma comunicação maximamente importante, talvez uma das comunicações mais importantes a serem feitas nesse momento por um motivo, né? Quando a gente sai às ruas e quando a gente conversa com nossas tias, nossos avós ou a gente mesmo, né, a gente está num momento de muito medo, pavor, né, um terror pânico. E se a gente for honesto, se a gente investigar a questão, a gente vai reparar que psicologicamente esse terror, esse pavor, ele vem por um motivo, né? As imagens que a gente tem recebido do que está acontecendo na Itália, né? Então, em primeiro lugar, né, minhas condolências a todas as famílias, né, que perderam seus entes queridos, né, os seus avós, seus tios lá na Itália. A gente sabe que a situação psicológica na Europa hoje é muito delicada, as pessoas elas estão muito feridas, elas estão amedrontadas de fato, né, com esse inimigo invisível, global. E é por isso que esse artigo ele é maximamente importante, Alan, pelo seguinte, então, em primeiro lugar, né, para quem não é da área médica, eu gostaria só de, em uma linha, dizer o que é o JAMA, né, o Journal of American Medical Association. Tá? O JAMA, essa associação de médicos americanos, na qual foi publicado esse artigo, é nada mais, nada menos do que a publicação, né, o portal, a revista mais importante do mundo. Ou, pelo menos, está no top 3, top 4, top 5 das publicações mais importantes do mundo. Como que diz o seguinte, não é uma publicação de bairro, né, não é uma revista de bairro, não é uma revista de propaganda, né, é uma revista absolutamente consistente para a comunidade científica internacional. Dito de outro modo, só se publica no JAMA aquilo que tem uma validade, aquilo que foi testado, enfim, aquilo que a comunidade olhou, observou e falou, não, isso aqui tem metodologia, tem consistência e tem relevância para ser publicado, ok? Então, essa é a primeira coisa, Tala, que é o mais importante para a gente começar essa nossa comunicação, essa nossa conversa aqui. O JAMA, de fato, é uma das revistas mais importantes do mundo, como quem diz o seguinte, lá se faz ciência. O que esse artigo que foi publicado no dia 23 de março mostra para a gente? Ele mostra para a gente algo que quem é da área da saúde já tinha alguma impressão, né? A intuição já apontava para lá, mais que a intuição, outros artigos isolados, com outros artigos isolados a gente já conseguia observar mais ou menos o perfil de apresentação da doença na Europa, sobretudo na Itália. Tá? Então, o que esse artigo ele aponta para a gente? Ele fala o seguinte, olha, até mais ou menos o dia 15 de fevereiro, e no artigo ele não diz exatamente o dia, ele fala meados de fevereiro, então a gente imagina que é ali mais ou menos perto do dia 15 de fevereiro, havia 3 casos de coronavírus em toda a região da Itália. Até que, tá, no dia 20 de fevereiro foi notificado o caso de um homem jovem, 30 anos, rígido, jovem, tá, na Lombardia, e um caso de uma pneumonia severa, na qual se foi feito o teste e foi identificado a família Corona, né? O sujeito tinha uma infecção por coronavírus, tá? Então, uma Severe Acute Respiratory Syndrome, né? Então, aquele SARS que vocês veem escrito antes do COVID-2, né? Do COVID-2, é esse sofrimento, essa síndrome respiratória severa aguda. Então, alguns pacientes, eles se apresentam assim. O que chama atenção ali no artigo, Alan, que é uma coisa que é fundamental? Eles começam a comparar a mortalidade da Itália com a mortalidade de outros países. Isso é o que o artigo está propondo. A gente fala assim, olha, alguma coisa estranha está acontecendo na Itália. Isso não parece razoável, né? E com isso eles não estão querendo dizer que as mortes que estão acontecendo, elas não são de coronavírus. Eles não estão dizendo isso no artigo. Eles estão dizendo o seguinte, olha, é esquisito o que está acontecendo na Itália, porque esse índice de 7,2% de mortalidade na Itália, ele está muito diferente do índice de mortalidade coreano, por exemplo, né? Na Coreia, 1% de mortalidade. Na China, 2,3% de mortalidade. Por que é que na Itália essa mortalidade ela é tão alta? Então, eles vão investigando no artigo.
tá? Eles vão investigando no artigo e eles fazem algumas descobertas muito importantes ali no artigo, né? No artigo eles vão analisando e descobrem coisas muito importantes. Então a primeira coisa é o seguinte, olha, a Itália, né? A Itália, ou seja, no dia 25 de fevereiro, o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, ele faz um pronunciamento e anuncia uma diretriz. Ele sabe que vai faltar recursos diagnósticos. Ele sabe que os testes para coronavírus vão faltar. A Itália ela não tinha ampla produção para testar os casos de coronavírus, ok? Isso é a primeira coisa. Então o que ele faz? Ele faz o seguinte, olha, você não vai mais testar coronavírus em todo mundo. A gente não vai aqui na Itália mais fazer o teste, né, de coronavírus em todo mundo. A gente só vai fazer o teste de coronavírus em quem está muito mal, internado, né, muito mal. A gente não consegue, né, ter um diagnóstico diferencial esquisito ali, eu não consigo saber se é uma pneumonia, se isso é uma influenza, o paciente não progride, um velhinho que, né, já está dando sinais de falência, ele vai morrer, então a gente vai fazer o teste neles. Olha o que acontece, Alan. Vamos lá. Vamos usar aqui nosso raciocínio matemático de ensino médio para a gente entender o que acontece na Itália e por que é que a gente tem impressão, preste atenção, é uma impressão mesmo, hein? Isso, o próprio artigo, não é o Dr. Ítalo que está falando, é a própria publicação do JAMA termina com essa frase aqui, Alan, que tem que chamar muito a nossa atenção. E nesse momento, por que essa comunicação é importante? Para, de algum modo, acalmar os ânimos de todo mundo que está assistindo a gente. As pessoas elas estão francamente apavoradas. Eu saí ontem para comprar uma coisinha na lojinha aqui do lado e perguntei para a gerente estava de máscara da loja, uma senhora de 55 anos, e eu perguntei para ela, a senhora está com medo? Ela falou assim, meu filho, eu estou morrendo de medo, eu estou apavorada, eu estou morrendo de medo, né? Por que ela está morrendo de medo? Ora, as pessoas não estão morrendo ao lado dela. Os familiares dela não estão morrendo ao lado dela. Quantas mortes houve no Brasil até agora? Né? Se a gente for comparar com dengue, com acidente de carro, se a gente comparar com acidente doméstico, se a gente for comparar, não se compara, né? Não se compara. Graças ao bom Deus, não se compara, não é isso? Por que essa senhora está tão aterrorizada? Porque, bem, notícias estão rodando, sobretudo aquelas notícias da Itália. Mas olha como é que o JAMA termina o artigo dele, Alan. Ele termina o seguinte, olha, some patients who are currently infected may die in the near future. O que ele está falando? Ele fala o seguinte, olha, ele faz uma análise, que é a seguinte análise. Ele fala o seguinte, olha, a questão é a seguinte, você sabe qual é, pessoal, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Você sabe qual é a idade média dos infectados na Itália? 79 anos e 6 meses. A idade média dos pacientes infectados na Itália é 79 anos. 79 anos. Essa é a idade média. Então, assim, os velhinhos são infectados na Itália. É um país no qual 23% da população tem mais de 70 anos. Mais de 65 anos. Esse é o dado epidemiológico da Itália. É uma população velha. Outro dado muito importante, um dado importante para que a gente possa, de algum modo, acalmar nosso coração e conseguir tocar a vida mais ou menos dentro de uma normalidade, sem esse pânico que vai acabar trazendo consequências muito graves para a saúde mental de todo o Brasil. Um outro dado maximamente importante é o seguinte, você acha que era só, bem, metade dos infectados, né, a idade média, perdão, dos infectados é 79,5 anos. Um número expressivo na Itália tem mais de 90 anos, ok? Muita gente com mais de 90 anos foi infectada. É claro que isso vai aumentar a mortalidade também. Mas tem outro dado muito importante para a gente poder se acalmar de algum modo. Você sabe, Alan, quantos por cento dos infectados tinham 3 ou mais doenças graves comórbidas? Ou seja, não era o senhorzinho de 79 anos que está tocando a vida dele normal, né, que tem assim uma hipertensão arterial. Não é isso. É assim, ó, a gente está falando o seguinte, é um senhorzinho, uma senhorinha de 79,5 anos e tem 3 ou mais comorbidades graves. Por exemplo, câncer terminal. Por exemplo, fibrilação atrial. Por exemplo, AVC, AVE, né, acidente vascular cerebral recente, isquemia cardíaca. O que a gente está dizendo? Está dizendo o seguinte, desses velhinhos que morreram na Itália, coitadinhos, né, que a gente reze pela alma deles, né, que a gente encomende-os ao bom Deus, mas desses velhinhos que morreram na Itália, a idade média era 79 anos. E depois, eles já estavam para... Olha o que o artigo fala, não é o Dr. Ítalo que está falando. Olha o que o artigo fala. Eles já estavam para morrer. Eram pacientes com câncer terminal. Eram pacientes internados com AVC. Eram pacientes internados com infarto recente. Isso é o artigo que está dizendo. Olha aqui, some patients who are currently infected may die in the near future. Ok? Which may change
the mortality pattern, o que pode mudar o padrão de mortalidade, da mortalidade, do entendimento da mortalidade. E uma outra coisa maximamente importante, meus amigos e minhas amigas que estão assistindo a gente agora aqui, que a gente precisa entender, é o seguinte, né? Quando o Roberto Speranza, o ministro da Saúde italiano, falou que a gente vai mudar agora o padrão, de aferição diagnóstica, porque a gente não tinha na Itália, né, o PCR, o Polymerase Chain Reaction, que é o método através do qual se faz a testagem, né, viral para dar o diagnóstico do vírus, né, o PCR, lá, a testagem de PCR, Polymerase Chain Reaction, não tinha um suprimento abundante de matéria, né, de testagem. Então, o que ele fez? Ele falou assim, ó, só vamos testar em quem é muito grave. Ora, isso vai mudar o padrão de mortalidade. É aquela conta que eu pedi para a gente fazer de dividir do ensino médio. Falei, olha só, vamos lá. Denominador e numerador, né? Vamos lá. O termo de cima são pessoas que morrem, ok? Tracinho, embaixo, a gente põe assim, pessoas infectadas. É assim que a gente dá o diagnóstico, né, de mortalidade. Ou seja, mortes testadas positivo, dividido pelo número total de casos. Né? Número total de casos, a gente só tem como saber se a gente faz a testagem, Alan. Não é? A gente só tem como saber se o sujeito tem coronavírus ou não. Em tese, só teria mesmo como saber depois de um exame de necrópsia. Mas não é assim que se faz na medicina. A gente faz o diagnóstico de presunção. Então, assim, ó, beleza, o cara ele tem deu o teste positivo de coronavírus. Se ele falecer, a gente pode, de algum modo, imputar, através de uma indução, de que o coronavírus precipitou a causa-morte dele. A gente pode pensar assim, esse raciocínio diagnóstico não estaria errado, apesar de não ser preciso. Não estaria errado, apesar de não ser preciso, ok? Mas na prática clínica do dia a dia, é assim que a gente faz. Então, como é que a gente faz? Mortes dividido pelo número de casos positivo. Ora, se o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, em 25 de fevereiro, disse a gente só vai testar aqueles pacientes que estão muito graves, ou seja, aqueles pacientes que estão para morrer, é claro que esse número vai aumentar, meu Deus do céu. Entenda, olha só, vamos lá. Entenda aqui, ó. Se eu faço o teste em 100 pessoas, né, faço o teste em 100 pessoas, só que metade é saudável, a outra metade é muito saudável, a outra parte está doentinha, bem, faço esse teste aleatoriamente em pacientes que apresentam mais ou menos o quadro. A maior parte desses pacientes não vai morrer, né? Agora, se eu só faço o teste em quem já está muito mal no hospital, com 3 doenças, com câncer terminal, etc., esses pacientes já vão morrer. As coisas neles são mais graves. Então, aumenta o número da mortalidade. Ok? O que é que o artigo do JAMA está apontando para a gente? O que o artigo do JAMA está apontando para a gente? Ele está apontando para a gente uma coisa, olha só. A gente tem que ter muito cuidado quando for analisar o número de mortalidade na Europa. É claro que cada vida conta. É claro que a gente se importa com esses pacientes que faleceram e com a família deles. A gente se importa com o sofrimento psíquico pelo qual a Europa está passando. É óbvio que a gente se importa com isso tudo, meu Deus do céu. A gente se importa com isso tudo. Agora, a gente, quando a gente vai fazer uma comunicação de saúde coletiva, quando a gente vai fazer uma comunicação de epidemia, de pandemia, a gente tem que, no final das contas, a gente tem que se ater aos dados. E os dados mostram pra gente o seguinte, que provavelmente, e é o que o artigo do JAMA está mostrando, provavelmente com um grande grau de certeza, os dados na Itália, eles estão sendo superestimados. E a mídia está se aproveitando da fragilidade, do momento. A mídia, a grande mídia, está se aproveitando com uma malícia enorme da fragilidade das pessoas para tirar proveito dessa situação, meu Deus do céu. Isto não é justo, isto não é humano. Isto não é humano. Atiçar o medo, atiçar o pavor, isso não é humano. Isso não é uma coisa justa que se possa fazer. Os dados apontam o seguinte, Alan, olha outra coisa aqui, que interessante. Olha aqui, isso é para acalmar quem está ouvindo a gente, meu Deus do céu. É para acalmar quem está ouvindo a gente, meu Deus do céu. Tá? É o seguinte, vamos lá. Vamos pegar o exemplo da Coreia, ok? Vamos pegar o exemplo da Coreia. Na Coreia, a mortalidade é 1%. Por quê? Porque a Coreia resolveu fazer a testagem mais ampla, não a testagem restrita. Ela não faz a testagem só em quem já está para morrer. Ela faz a testagem em quem apresenta sintoma médio para cima. Mas o que é que o artigo do Dr. Jeffrey Shaman, que foi publicado no dia 16 de março, o artigo do Dr. Jeffrey Shaman, ele fala pra gente.
uma publicação importante. Ele fala para a gente o seguinte, Alan, a gente só toma conhecimento de 14% dos casos de corona. 86% dos casos de corona, a gente não sabe. A gente não sabe que as pessoas estão infectadas. Então, vamos lá? Vamos fazer mais uma continha de matemática simples? Né? Mais uma continha de matemática simples? 86% dos casos estão desconhecidos. Logo, vamos lembrar aqui, a mortalidade na Coreia, que já é baixa... Peraí, 86%? É desconhecido, Alan. Meu tá? Deus. Então, o que acontece? A BBC News, de modo muito maldoso, pegou esse artigo para fazer um outro artigo jornalístico ridículo, na verdade. Olha, a coisa é muito mais grave. Na verdade, 86% das pessoas têm mais, né, há 5 vezes mais corona pelo mundo que a gente acha. Mas isso é maravilhoso, meu Deus do céu. Se há 5 vezes mais infecção de corona do que a gente acha, e as mortes elas são as mesmas, significa que a mortalidade do vírus é muito menor ainda. Então a gente pode pegar esse 1% e dividir por 5 ainda. Fazer a divisão por 5, ou seja, dá para ser assim, ó, 0,2 de mortalidade. Isso em pacientes velhos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Então vamos lá, isso aqui é pra gente, meu Deus do céu. Isso aqui é pra gente, né? Isso aqui é pra gente pensar no seguinte: há motivo para eu estar realmente com este pânico? Há motivo para eu estar realmente para esse desespero inteiro que está acontecendo? Aí tem que ter o seguinte, olha, estamos fragilizados. É claro, a comunicação ela vai todo no sentido de um cataclisma, né? Algumas pessoas importantes, o próprio coitado, a pessoa boa, né? A pessoa boa, a pessoa bem intencionada demais, mas assim, para você ver o nível de euforia, o próprio Marcos Mion fez uma comunicação infeliz, coitado. Essa é uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, pessoa do coração, tamanho do mundo, ele estava querendo ajudar, mas não ajuda, né? Falou que 1 milhão de pessoas vão morrer até abril. Falei, é conta de padaria, né? Uma conta de padaria assim, sem levar em consideração nenhum dado real. Tá bom, você pode chegar no número que você quiser, imaginário. O número real é o seguinte, olha, a mortalidade, vamos pegar assim, a mortalidade provável desse vírus é 1% dividido por 5. É 0,2%. E a gente pega assim, olha, qual que é o perfil epidemiológico das pessoas que, de fato, estão falecendo? São pessoas com mais de 70 anos, com 2 ou 3 comorbidades associadas. Então, assim, ó, é 2% em velhinho, doentinho, coitadinhos. Né? Tá entendendo? Assim, ó, essa é a letalidade do vírus. É assim que esse vírus ele mata. Quando mata? Ô, Ítalo. Fala, meu amigo. Há alguma alteração geral, né, dos últimos anos com relação a esses números? Porque alguém poderia dizer assim, olha, tudo bem, já entendi que realmente esses números, a mídia não está sabendo lidar com esses números, ou por maldade, ou por ignorância, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas da grande mídia e, infelizmente, por exemplo, gente dentro da Globo, tá? Eu vou falar aqui mesmo. Gente dentro da Globo falou assim pra mim, pô, mas eu conversei com infectologistas dos 2 maiores hospitais de São Paulo, né? E eles estão assustados, eles estão preocupados. Há alguma alteração dos últimos anos? Teve algum pico assustador que fala assim, ó, se não frear assustadoramente, igual na China, né? Botou tanque com ambulância, com cor de ambulância em 2002 para 2003, e a partir de então esse terror começou a ser feito lá na China. Teve algum pico de número que deixou todo mundo assustado na classe médica, por exemplo, na comunidade médica? As publicações científicas, elas estão saindo recentemente, tá? Okay. E eu acho muito curioso, né, que pouco se tem falado de um surto que teve, né, teve um outbreak lá na Coreia em 2015. Em 2015 teve um surto de corona na Coreia, e a Coreia, bem, ela foi a primeira a ser pega por esse surto de corona. Então vamos entender o seguinte, olha, a gente quer saber mais ou menos como lidar com esse surto? Dá uma olhada para quem já teve esse surto e já lidou com ele, ok? Então vamos lá, em 2020, a Coreia teve o surto de novo, não é isso? Porque acabou de ter, tá tendo. Por quê? Porque a Coreia está sobre a área de influência, sobre a área de influência cultural, a área de influência econômica da China, e está coladinha com a China, a Coreia, né? Então é claro que chegou na Coreia rapidamente. Rapidamente chegou na Coreia o caso. Só que em 2015 já havia tido ali um surto, e tem publicações coreanas de 2015 sobre esse assunto, e a Coreia, ela, né, em 2015 não, em 2015 ela bateu cabeça como está todo o Ocidente batendo agora, né? O que vai acontecer? É gravíssimo, não é? Etc, etc, etc. Só que a Coreia passou já por isso e tomou agora, nesse momento, medidas muito eficazes. A mortalidade na Coreia está absolutamente contida. Os casos novos estão contidos, você está entendendo? O que a Coreia fez? Ela fez lockdown total para todo mundo? Não.
né? Assim, isola pacientes com muito risco, né? Mais de 70 anos com comorbidade. Quem está infectado fica de quarentena por 15 dias, depois volta a trabalhar e as atividades produtivas continuam totalmente normais. É assim que a Coreia está enfrentando está enfrentando a contaminação de novo, entende, Alan? E, vamos lá, o que chama a atenção nesse momento na comunidade científica? A ausência de evidências, a ausência de dados. Num momento no qual a medicina, quem é da área sabe, assim, a medicina baseada em evidências, só sabe fazer medicina com evidências. Quando você tem poucas evidências, né, a medicina bate cabeça, ela não consegue analisar a situação direito. Então você tem que analisar a situação em casos concretos que já aconteceram. Por exemplo, o caso coreano. Tá, Alan? Então, outra coisa, a Sociedade Brasileira de Infectologia acabou de soltar uma nota também relativa ao pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Francamente falando, Alan, você pega a nota, né, ele faz uma nota de esclarecimento. Ele faz uma nota de esclarecimento do pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, tá? Assinado de 24 de março, de ontem, portanto, não hoje, perdão, de 2020, pelo presidente, né, Dr. Clóvis Arnes. Olha, é uma nota, assim, se você quiser ler essa nota de direito, assim, ele não fala nem A nem B, ele não vai nem contra nem a favor, você tá entendendo? Ele é aquela nota, é aquela boa e velha assim, precisamos nos pronunciar, vamos lavar as mãos aqui, meio que um cala-boca para quem para os infectologistas que estão fazendo pressão, o pessoal provavelmente tem algum cunho político, né, contra o presidente da República, contra, né, o governo. Então, é claro, a Sociedade Brasileira de Infectologia tem que se pronunciar, mas é um pronunciamento absolutamente assim, isento. Essa que é a verdade. Se você fizer a leitura correta dessa nota, assim, é que ele sabe, veja bem, entretanto, diremos então que, no caso, aquela coisa assim meio rocambólica, escrevi alguma coisa, se você quiser ler para um lado, você consegue, se você quiser ler para o outro lado, você consegue também. Como quem diz o seguinte, Alan, me parece que as pessoas não estão investigando direito os dados. Assim, as publicações, é claro, olha só, vamos lá. Essa publicação foi feita no dia 24 de março. Esse artigo que eu estou discutindo com vocês aqui é um artigo que tinha saído poucas horas antes da nota de esclarecimento. Será que leram esse artigo? E se leram esse artigo, puderam falar sobre ele? Porque a gente entende, as sociedades, elas são órgãos políticos também, não são órgãos científicos absolutamente, são órgãos políticos, né? Então elas cedem à pressão que vem de um lado, que vem de outro, ok? Então, o que eu estou falando aqui? A gente precisa, Alan, nesse momento, e não é todo mundo que tem capacidade de fazer isso, nossos secretários de Estado não vão conseguir fazer isso, nossos secretários municipais não vão conseguir fazer isso, não tem equipe, não tem time para analisar objetivamente, epidemiologicamente, as publicações científicas. É o que a gente está falando, Alan, que você falou aqui, eu concordo. Uma parte da mídia a gente sabe que é muito maldosa. Tem uma outra parte da mídia que não tem capacidade de fazer a leitura de um artigo científico, porque é simples, não é a área deles, meu Deus do céu. É mesmo que você me der uma equação aqui, diferencial, XYZ de engenharia, eu vou olhar para aquilo e não vou saber ler, porque não é minha linguagem, eu não sei. Não é minha linguagem matemática, não é a linguagem da comunidade de jornalistas, a comunicação científica médica. Tem suas particularidades a leitura desses artigos, entende? Um monte de númerozinho, intervalo de confiança, você não sabe exatamente o que pode confiar, o que não pode confiar. O que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo publicações, eu estou tentando fazer na comunicação, publicações sérias, de revistas sérias, validadas, consolidadas, ok? Que estão apontando para o seguinte... É esse artigo, Alan. É exatamente esse artigo aí. Né? O pessoal poder ver. Tem muita gente perguntando. Muita gente perguntando de onde é. Mas pode continuar que a gente vai deixar o artigo na tela. Case Fatality Rate, é isso aí. É esse artigo mesmo. O artigo está aqui na minha frente. Esse artigo ele é fundamental. Então, olha só, vamos lá. O que eu estou trazendo aqui? Dados sólidos, entende? Que apontam para um lugar, Alan. Apontam para o lugar o seguinte, olha, o coronavírus... Ele tomou proporções pandêmicas, né? Furou as barreiras, as fronteiras, né, dos países, provavelmente já está em todos os lugares do mundo. A letalidade do corona, ela é específica, ela vai se dirigir a pacientes velhos, com 2 ou 3 comorbidades, e aqui quem não é da medicina não consegue entender isso, Alan, porque sempre vai ter alguém que vai falar assim, Italo, não é isso não, é mentira. Eu conheço um caso de um paciente de 40 anos, ou seja, jovem e saudável, que morreu aqui do lado de casa. Né, Alan? Sim. Ora, eu mesmo acabei de falar, o primeiro caso da lombardia que foi notificado era de um paciente, lá na Itália, era um paciente com 30 anos saudável. Só que para a medicina, meus amigos, olha só, na medicina tem um versinho francês, dans la médecine, en l'amour, ne jamais nem toujours. Assim, na medicina e no amor, nem nunca nem sempre. Né? É um versinho que a gente sempre usou na prática diária. Assim,
É claro que tem as exceções, meu Deus do céu, né? Assim como pacientes jovens e saudáveis morrem de gripe. Assim como pacientes jovens e saudáveis engasgam e morrem, meu Deus do céu. Assim como pacientes jovens e saudáveis tropeçam no próprio pé, batem com a cabeça no meio-fio e morrem. Isso não é o típico. O típico é você tropeçar e não acontecer nada. É claro que uma outra pessoa vai tropeçar e vai morrer. Não é assim que funciona a vida? Né? Eu atendi uma vez no CTI um paciente jovem, saudável, dormiu na rede com um palito de dente na boca, Alan. Tá? Ele engoliu o palito de dente, furou todo o esôfago dele, ele morreu. Meu Deus. Tipo assim, isso é o normal? Não, o normal é vocês dormirem na rede e acordarem 2 horas depois, não é isso? Só que, claro, até aqueles casos que são as exceções. O que a mídia me parece que ela está fazendo de modo muito maldoso e criminoso? Ela está pegando as exceções e botando como regra. E a audiência normal, a audiência comum, a audiência leiga não tem critério para diferenciar uma coisa da outra. Isso só gera uma onda de pânico. Isso só gera onda, no final de contas, de ansiedade grave. A mídia não está sendo honesta, não está sendo responsável, ao não colocar na conta o número de casos graves de saúde mental que vão aparecer nos próximos meses. Pessoas com estresse e transtorno pós-traumático, difícil de manejar pra caramba. Pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, meus amigos. Depressão leva a suicídio, a mortalidade também aumenta, não sei se vocês sabem disso. A mídia está sendo irresponsável. Irresponsável. Maldosa. Porque o próprio artigo, Alan, o Dr. David Katz, ninguém mais, ninguém menos, que o fundador da Yale Center Research, ou seja, Yale, meu Deus do céu, melhor faculdade do mundo, melhor universidade do mundo, centro de produção científico, vários prêmios Nobel, Dr. David Katz, diretor fundador do Centro de Pesquisa Epidemiológica da melhor universidade do mundo. Ele mesmo fala isso. Ele fala, olha, não está tendo uma responsabilidade no tratamento desses casos. A gente precisa tomar muito cuidado que a gente vai falar, será que aquela frase, né, que a gente tem usado agora, assim, o tratamento não pode ser pior do que a cura. É uma frase dele. Ele falou essa frase sobre esse assunto, foi o primeiro a falar essa frase sobre esse assunto num artigo genial que ele publica. Tá? Ou seja, não foi um político, né? Não, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Não foi um político, não foi o Trump, não foi o Bolsonaro, não foi o governador do teu estado. Foi um professor doutor de epidemiologia da melhor universidade do mundo, que fundou o melhor centro de pesquisa epidemiológica do mundo, você está entendendo? Esse é o tipo de comunicação que a gente pode fazer. A gente não pode ser irresponsável quanto a isso, meu Deus do céu. A gente não pode ter essa responsabilidade. O número de casos de doença mental que se avizinham, eu sou psiquiatra, Alan, os meus pacientes já estão me ligando, estão estabilizando, né? Meus ex-pacientes, né? Porque agora eu não estou mais atendendo em consultório, mas os meus ex-pacientes estão estabilizando. Pacientes estavam estáveis já há muito tempo, né? Estão estabilizando de novo, é claro. É uma onda de pânico. Pavor. Insuflada por uma mídia ignorante, por uma mídia maldosa, por uma mídia com suas intenções específicas, de estar deixando todo mundo aterrorizado. Só que nesse momento o que acontece? Por que a gente pode comunicar isso com mais segurança? Porque a própria grande mídia, uma parte da grande mídia, por exemplo, esse artigo sendo no New York Times, por exemplo, a grande mídia, né? A gente já pode falar disso com alguma segurança porque a sensibilidade do homem comum, da mulher comum, do povo, pode mudar. A mídia está ventilando uma outra coisa, você já pode falar isso sem parecer teoria da conspiração. Você está entendendo? Só a teoria da conspiração, meu Deus do céu. Isso aqui está nas revistas científicas mais importantes do mundo. É que o pessoal não abre o computador, não digita e não estuda, não lê. Né? Eu tenho passado esses últimos dias aqui, pessoal, né? Estou de quarentena também, lendo todos os portais científicos mais importantes do mundo, as publicações mais importantes do mundo. Vamos lá, todas elas apontam para esse mesmo lugar que a gente está falando. Existe um perfil específico do vírus que não é compatível com o que tem sido noticiado pela mídia. Ítalo, e as mortes na Itália? Essa é a imagem que vem na nossa cabeça, não é ela? E aqueles hospitais na Itália abarrotados de gente morrendo. Olha, os caminhões levando corpos, né? As balas comuns. Olha só, meus amigos, eu quero saber, essa é que é a coisa. Vamos lá. O Instituto de Sanità, Instituto Superiore della Sanità, italiano, né? Ele vai ter que publicar daqui a pouco, e nesse artigo do JAMA está escrito isso. Eles estão revendo todos os dados de modo mais sério, né? A Itália está no foco do mundo, o mundo está olhando para a Itália o tempo todo, não é isso? Sim. Eles vão precisar dizer o seguinte, olha, quantos velhinhos morriam por dia?
e quantos estão morrendo. É isso que a pessoa não está entendendo. A gente precisa saber qual que é o aumento do número de mortes de velhinhos. Porque olha o que eu vou falar aqui, pode ser que esse número não tenha mudado tanto. Que os velhinhos que morriam em casa agora estão morrendo no hospital. Você está entendendo isso? Alguns artigos apontam para esse lugar. Sim, porque o número de pessoas que morrem de gripe por dia, eles variam entre 3 a 4 mil por dia, né? De gripe comum, influenza A. É isso aí, Alan, entende? As pessoas já morrem disso. Já morrem de Agora, há um fator psicológico muito importante a ser analisado aqui, que tem duas subdivisões aqui, né? O primeiro, as pessoas estão descobrindo que existem mortes no mundo. Eu não sabia que 5 mil pessoas, né, entre 0 a 14 anos morriam de acidente doméstico por ano no Brasil. Eu não sabia. Aí eu fiquei pensando, pô, mas peraí, mas ninguém colocou uma regra na Anvisa para colocar grade nas piscinas e alguma caixa, tipo cofre nas tomadas. Né? Porque o número me assustou. E aí o Lorenzon, ele matou a pau, aqui ao vivo. Eu o parabenizei aqui por isso. Ele falou assim, Alan, devemos considerar um fator importante. Morre muita gente em relação ao quê? Ao seu desejo de manter as pessoas vivas? Né? Ou morre muito em relação aos números? Ou em relação, não aos números, em relação à realidade. E aí eu mesmo fiz um exame de autoconsciência, assim, fiz um autoexame e fiquei pensando, pô, na verdade eu tô caindo naquela armadilha, né, de achar que ninguém morre no mundo e é o meu desejo de manter as pessoas vivas que tá me assustando. E não os números. Quantos milhões de mortes quantos milhões de mortes por ano no mundo, Alan? Cerca de entre 55 e 60 milhões? Quase 100 milhões de mortes por ano. As pessoas morrem, meu Deus do céu. Isso é a gente não é isso? É. Sabe quantas mortes por gripe, por influenza nos Estados Unidos, Alan? Entre 22, não se sabe exatamente o número, entre 22 mil a 55 mil pessoas morrem por gripe nos Estados Unidos. Influenza. Sim. Você tá entendendo? Uhum. Olha, a gente gostaria que ninguém morresse. Sim. Mas isso não é razoável, isso não é a estrutura da vida humana, meu Deus do céu. A estrutura da vida humana é finita, a gente morre, né? A gente morre de acidente, morre de câncer, morre de gripe. E a gente toma os cuidados para ver. Nós temos inclusive nós temos aqui um dado que é da Euromomo, né? Um número que mostra que... European Monitoring of Excess Mortality for Public Health Action. Então, coloca na tela, Anderson, pra gente, que indica que, na verdade, nos últimos anos, o número de mortes em todos os casos está diminuindo no mundo. Esse inverno foi o que morreu menos pessoas, comparado aos anos anteriores, na Europa. Baixa ali um pouquinho, que ali são as faixas etárias, tá vendo? Todas elas têm uma queda significativa. Ou seja, até o nosso desejo está sendo realizado e a gente não está sabendo. É a força do pensamento positivo. Alan, deixa eu te falar uma coisa. Agora, rapidinho, antes de você entrar nesse tópico, aí o segundo aspecto. Né, eu falei desse aspecto psicológico e você falou desse aspecto psiquiátrico, né, que pode surgir. Nós estamos vivendo um período infinitamente maior de terror de 11 de setembro. Eu falei isso uma vez também, esses dias, olha, parece que, né, lembra? 11 de setembro, onde é que você estava, Alan? Eu estava em Campinas. Todo mundo sabe onde estava, né? Impressionante, né? Todo mundo sabe onde estava, né? Não, eu lembro que eu estava passando na rua e olhei para a TV, eu estava trabalhando ainda como uma comunidade de carisma franciscano, cuidando de moradores de rua, e foi pânico em todo mundo, aquela cena do avião... E agora a gente está vendo um outro avião, né, que é a mídia, caindo nas casas. É isso aí. É possível que a gente tenha uma outra alteração de estrutura psicológica como teve no 11 de setembro. Né? 11 de setembro tem uma ameaça que vem do céu que eu não controlo e agora eu estou morrendo de medo e tenho que transferir uma parte da minha segurança para o Estado. Né? É a mesma coisa. Quer dizer, temos um inimigo... Olha só, vamos lá. Um inimigo grande e invisível. Ele não é só grande, ele é do tamanho do mundo, uma pandemia. E ele é invisível, ele é um vírus que eu não vejo. Olha, o inimigo do tamanho do mundo invisível, ele não é páreo para um homem concreto e finito, concorda? Quem
E agora, quem poderá me defender? Alguém que também seja grande e invisível. O Estado, a ONU. Então é óbvio que existe uma transferência psicológica de poder do indivíduo, das famílias, para a mão de entidades abstratas. Isso é uma transferência psicológica automática. O sujeito não precisa estar informado de nada de ciência política. Ítalo, rapidinho. E o que me assustou é saber que o diretor-geral da ONU não é médico. Você viu a comunicação dele, Alan? Não. Eu vi. Assim, olha, é uma comunicação, francamente, não é sólida, não é robusta, é fraquíssima. Como é que ele comunicou aquilo? Ou seja, o cara não vê os próprios dados da própria organização da própria OMS. Vamos lá, Alan. Agora, Calma, eu quero entrar nessa polêmica da OMS, porque os números da OMS não justificam a postura do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que não é médico. Alan, vamos lá, Alan. Ó, o pessoal que está aqui no Instagram me ouvindo agora e está reclamando, tem uma meia dúzia aqui, né? Uma meia dúzia que você tá gado do presidente, defendendo o presidente. Fala, esse pessoal que está reclamando, eu entendo. Vocês estão morrendo de medo, coitadinho. São os coitadinhos, tá vendo? Morrendo de medo. A gente tem que coitadinho, mas pede comida no iFood, né? Mas coitadinho, Alan, assim, o cara tá com medo, tem um monte de ideia errada na cabeça que não sabe de onde veio. Assim, é a parte do povo ignorante, assim, coitadinhos, né? Quer dizer, agora. Então, uma pessoa dessa tá aqui no Instagram falando besteira, que tá aqui, sei lá, nos comentários aqui, mas fala, gado do presidente. Tá, a gente não liga, a gente entende, a gente tá aqui pra educá-los, né? A gente tá aqui pra ajudá-los, é pra isso que a gente tá aqui. Pronto. Então, pra esse pessoal, a gente não liga, tudo bem, todo o meu amor a vocês, a gente vai tentar continuar comunicando a verdade pra ver se um dia vocês se beneficiam disso e deixam de ser ignorantes. Agora, Alan, não dá pra falar isso do diretor-geral da OMS, concorda? Ele não é o ignorantinho, né? Ele não é o sujeitinho ignorantinho, concorda? Ele é um sujeito que, assim, alguma intenção ele tem, meu Deus do céu. Né? Não é possível também que ele seja... Aí, é aquela coisa, né? É o governo de louco para louco, assim, é um negócio do louco. Alguma intenção ele tem. Porque isso que eu queria falar. Olha aqui, Alan. O Dr. John Ioannidis, ele é ninguém... Vamos lá. Eu não tô citando Zé Mané da esquina. Eu não tô citando um cara... Eu tô citando assim, Dr. John Ioannidis, ele... Não é? O David Katz era o fundador lá de Yale. O John Ioannidis é o fundador de Stanford, meu Deus do céu. Do Centro de Pesquisa de Disease Control de Stanford. Stanford. Né? Einstein, assim, prêmio Nobel, Stanford. Dr. John Ioannidis, ele fala uma coisa pra gente, Alan, num centenas de artigos dele, ele fala uma coisa pra gente agora, nesse momento. Ele fala o seguinte, olha, você sabe quanto... É aquilo que eu tava falando, você sabe quantas pessoas morrem por ano nos Estados Unidos de gripe? 22 mil a 55 mil. Quantas pessoas podem vir a morrer de corona nos Estados Unidos? 10 mil no ano. 10 mil no ano. O que ele falou assim? Olha, se não houvesse propaganda nenhuma, se ninguém tivesse informado de nada, ia ser um ano talvez atípico ou um ano normal de morte por gripe nos Estados Unidos. Não é isso? Imagina só que a influenza matou nesse ano 22 mil e o corona matou, na pior das hipóteses, 10 mil por ano nos Estados Unidos. Vão ser 32 mil mortes ali nos Estados Unidos. Ora, há anos em que tem 55 mil mortes. Concorda? Não, supondo que esse ano é o máximo de morte de influenza. Morreu 55 mil. E aí morreu mais 10 mil de corona. Pior do cenário. Morreu 65 mil pessoas. É o que ele falou. Ia ser um ano um pouco atípico. Ia ter um aumento no número de mortalidade. Ruim, óbvio. Era melhor que morrer só os 22 mil e não os 65. Mas ainda assim, não fugiria muito da normalidade epidemiológica. Você está entendendo? Isso não sou eu que estou falando, meu Deus do céu. Isso não é o secretário de Estado que está falando, o secretário aqui do estadozinho aqui do Brasil, um secretário municipal aqui. Não é. A gente tá falando o seguinte, é o John Ioannidis falando. Sabe quem é John Ioannidis, meu amigo? John Ioannidis é autoridade no assunto mundial. O sujeito é o fundador do Centro de Epidemiologia de Stanford. Isso é comunicação dele. Isso não é opinião aleatória. De uma sociedadezinha de infectologia da Conchinchina, ou de um médicozinho que mandou um texto bonitinho no WhatsApp e você leu. Eu falo, olha, você tem que ter um certo critério agora nas informações que chegam para você. O que a gente está tentando fazer aqui? Peneirar as informações relevantes. As informações de caos, as informações, elas não têm fundamento na realidade, não tem fundamento científico, não tem fundamento na realidade, meu Deus do céu. E essas informações de caos, né, de ansiedade, de medo, de pavor, elas têm fundamento em imagens isoladas que você viu que são desconectadas do número da realidade. Doutor, desculpa, e o que justificaria, no final das contas, né, porque tem muita gente que está perguntando isso e ainda está assistindo esse assunto,
o que justificaria as cenas que a gente viu na Itália, por exemplo, os caminhões levando os corpos? Eles sempre foram levados de corpos, a gente nunca percebeu, né? Em Madrid tá usando pista de esqui de patinação no gelo para guardar corpo. Então assim, isso tudo é só histeria mesmo, né? Eu tô dando uma de advogado do diabo aqui para tentar entender. Vamos falar isso, a gente quis comunicar no início, olha, foi como a gente começou a nossa comunicação aqui hoje, né? Então, olha, o que a gente tem que olhar agora é a Itália, porque o nosso pavor da realidade italiana, não é isso? Uhum. O que esse artigo está mostrando para a gente? Olha, está existindo um aumento no número de mortes mesmo. Agora, vamos entender o seguinte, isso é o dado publicado, que a gente sabe que é assim que funciona. Olha, o sistema de saúde, ele sempre funciona num limite. Eu sou médico, eu tenho amigos médicos, eu tenho familiar médico, eu trabalhei na frente. Então, só, qualquer hospital, num tempo normal, num tempo assim que não tem tragédia, não tem pandemia, não tem nada, ele já está no limite. Ok? Você vai nos cemitérios públicos e você vê que eles também têm uma taxa de entrada. Uma taxa de entrada baixa, pequena. Funciona no limite. Qualquer aumento pequeno que seja, já é capaz de estressar e estourar o sistema de saúde e o sistema funerário. Então é claro que você tem uma taxa de aumento, tem um aumento na taxa de entrada. Ainda mais um sistema funerário que não pode sair, não pode nem trabalhar, né? Agora é o seguinte, é óbvio que é isso, né? Exatamente. Então o sistema funerário, qualquer aumento na taxa de entrada de corpos vai lotar. Você já entrou no IML aqui do Rio de Janeiro? Só que é um caos. É assim, é sempre um caos. Imagina só que tem 100 mortes a mais no dia, por qualquer motivo, né? 100 é um número assim, é triste, é lamentável. Ninguém quer que 100 pessoas morram a mais num dia, né? Sobretudo se é nosso parente, se é a pessoa que a gente ama, se é a pessoa que a gente conhece. E essa é uma outra coisa também. Uma pessoa me escreveu aqui no Instagram, falou assim, não sei como é que eu vou conseguir trabalhar sabendo que tem tanta gente morrendo. Falei, olha, meu amor, não sei se você está informada, não tem tanta gente assim morrendo, as pessoas morrem todos os dias, você sempre trabalhou. Então você tem que entender o que está acontecendo na tua cabeça, né? Você está aterrorizado com uma coisa que não é razoável. O que eu estou querendo dizer com isso, Alan? O número de mortes a mais por dia, ele é absoluto, ele como que assim, ele não tem reparação, não tem reposição para quem perde aquele familiar. É óbvio, né? Quando uma mãe minha morre, é muito mais triste do que 100 anônimos que morreram e eu não tomei conhecimento. Concorda que é assim ou não? É óbvio que é assim. Né? Então é claro que uma morte ela é sempre muito dolorida. Agora, quando você está falando assim, 100 mortes a mais, 200 mortes a mais, num país com 200 milhões de pessoas, olha, estatisticamente falando, esse número, ele não é... Concorda ou não? Faça as contas. E ele já é suficiente para estressar todo o sistema. Sem dúvida. Uma outra discussão que vem, Alan, tá? Que vem, e não sou eu botando essa discussão na mesa, é uma discussão que está sendo ventilada. As pessoas estão tentando... Há pessoas sérias, como o Dr. John Ioannidis, como o Dr. David Katz, como o Dr. Stephen Wolf, Bem, há pessoas sérias que estão... O próprio New England Journal está publicando coisa muito boa, o JAMA está publicando coisa boa, as grandes revistas internacionais estão publicando coisas boas. Então tem uma discussão muito séria que é a seguinte, olha, que é o que o Instituto Superior de la Sanidad vai ter que informar para a gente. Olha, é uma pergunta, será que esses velhinhos que estão morrendo no hospital, estão estressando o sistema hospitalar, o sistema funerário, eles já não morreriam em casa? Essa é a pergunta. Você está entendendo, Alan? Ou não? Morrendo daqui e tem um aspecto que eu quero analisar aqui agora. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Vou responder daqui a pouco. E tem um aspecto em cima disso que eu quero tratar aqui. Eu tenho conversado com várias pessoas de vários estados no Brasil e o que eu percebo é que a narrativa em cima da gripe criou o soviético natural. As pessoas estão denunciando umas às outras. No sul do Brasil, eu tenho amigos que estavam comentando comigo, estão indo para academia clandestina para malhar. E se forem descobertos no meio da rua, pode ser apedrejado ou xingado. Tem pessoas que estão indo caminhar, estão indo andar de bicicleta e estão sofrendo insultos. Teve um idoso, seguidor aqui do nosso canal, que mandou uma mensagem para mim em privado e falou assim, eu tô indo caminhar de bicicleta de manhã cedo porque eu quero fazer exercício, porque eu não quero cair em comorbidade, eu já sou idoso, quero ter saúde. E ele falou que enquanto ele tá caminhando de bicicleta, o nego vai xingando. Você tinha que estar em casa, volta seu velho inconsequente, que não sei o quê. Eles criaram o soviete.
O soviético, ou seja, o povo tá denunciando uns aos outros. Não, o povo não, né? Meia dúzia ali de pessoas que estão, coitadinhas, né? Estão caindo nessa histeria. Com medo, né? Com medo. Estão denunciando uns aos outros pro Estado. Falou, ó, vai lá, prende! Mata! Não deixa esse cara andar, não. E é isso, Alan, que eu tô dizendo aqui, as pessoas aqui, né, acho que algumas pessoas, Ítalo, Doc, decepcionado, primeira vez que eu não concordo em nada. Um ou dois fala isso. Cara, você não tá entendendo que isso não é a opinião do Doc, não é a opinião do Dr. Ítalo, você tá entendendo? Não é a opinião de um político. Eu tô trazendo aqui os dados científicos, os dados da comunidade científica. Você tem que fazer um exame de consciência, isso eu não tô querendo fazer isso né, não tô querendo puxar pro meu time, eu não tenho um time, eu não sei se você sabe disso, eu não tenho um time. Você tá entendendo, assim, no sentido de que eu não tô... O que eu tô querendo falar para você é o seguinte, eu tô querendo te puxar para você ficar melhor do ponto de vista de saúde mental, do ponto de vista psicológico, tá? E as pessoas não ficam melhores do ponto de vista psicológico e saúde mental acreditando em fantasias, porque a fantasia, ela é sempre mal pagadora, uma hora a conta vem, a conta da realidade aparece para você, você tá entendendo? Escamotear a realidade para menos ou para mais é sinônimo de neurose, é sinônimo de sintoma. O que a gente está tentando fazer aqui? Está tentando trazer o dado da realidade. Confesse que você está aterrorizada e você não leu nenhum artigo, você não analisou nada. O que é neurose? O que é neurose, clinicamente falando, para que o pessoal que está assistindo possa entender? Não, vamos simplificar a coisa, tá? Esquece neurose. Não, você vai ficar ansioso, deprimido, tá entendendo? Você vai ficar paranoico. Isso vai acontecer com você. Quando a gente acredita em coisas que não são da realidade, quando a gente é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita, uma das definições de neurose, né? Assim, é uma coisa que não é verdadeira, que está dentro de você, que está te fazendo agir, né? Existe neste momento uma coisa que não é verdadeira, que está fazendo muita gente agir. O que eu estou tentando trazer aqui com uma comunicação clara, baseada em artigo, baseada em dados, baseada em números? Eu estou tentando te puxar para a realidade. Eu sei que você está assustado. Meus familiares estão assustados. As pessoas que eu convivo estão assustadas. A moça da venda aqui da esquina está assustada. Né? O moço que entregou iFood para mim ontem aqui está morrendo de medo. Eu sei que vocês estão com medo. E é por isso que eu estou comunicando com vocês da forma mais clara, mais segura, trazendo dados e não opiniões. Você está entendendo? Esse não é um momento de ninguém botar uma opinião. A gente tem que tentar pegar os dados da realidade. A gente já tem 2 semanas de análise sólida de dados. Né? O 2-week strategy proposto pelo Dr. David Kennedy, já tem as 2 semanas de análise de dados. Os artigos estão saindo num volume muito alto. É que eu entendo, não é a área de vocês não têm contato com isso. Qual que é a área de vocês? Ficar vendo um videozinho no WhatsApp Globo News, essa é a área de vocês. Olha, o problema é que o jornalista e o teu tio, o teu primo que encaminha um videozinho no WhatsApp, eles não estão lendo os artigos científicos, eles não estão analisando dados da realidade. Eles estão dando vazão para medo, né, para pavor, para pânico. Né? Esses artistas estão botando assim, fique em casa para sempre. Fala, tá bom, meu amor, eu posso até ficar em casa para sempre. Por quê? Por que você está dizendo isso? Né? É porque tem uma epidemia horrorosa acontecendo. Não, eu estou entendendo que tem uma epidemia horrorosa acontecendo, mas por que tem que ficar em casa? Em qual tail? Em qual parte do tail? Em qual parte da curva? Qual que é o flattering? O que acontece o que altera? A pessoa não sabe nem do que eu estou falando. Essa que é a verdade, é ou não é? É ou não é? Não, Ortega y Gasset fala isso, né? Que o homem massa, ele odeia, ama, sem saber explicar por que ele odeia e ama. Né? Ortega y Gasset fala isso, o homem massa, e nós temos um artigo, né, de um médico no nosso portal, que ele fala o seguinte, o homem massa chegou aos pontos altos do poder no mundo. E isso as pessoas não se dão conta. E aí tá o ponto lá, e a gente fica com dúvida, será que aquele comunicador lá, o diretor da OMS... Que não é médico. Que não é médico. Rapaz, ele pode ser só... Vamos lá, né? Ele pode ser só, tipo, meu tio aqui, né? Que tá com medo de um negócio, não sabe nem porquê. É ou não é? É uma possibilidade, ou não? É uma possibilidade. Não acredito que seja isso. Acredito que tem uma estratégia específica. Mas pode ser que seja isso também. O fato é que os dados estão saindo, olha, a verdade é assim, ó, quem você conhece que tá morrendo aí? E mesmo que você conheça alguém, você entende? A gente não tá numa... É duro falar isso, porque eu sei que fere um pouco a sensibilidade, mas eu não quero ferir a sensibilidade de ninguém. Eu quero, assim, trazer luz para esse momento, através dos dados, da leitura da realidade. A pergunta que o Ítalo fez, ela é fantástica. Olha, mas é verdade. As pessoas estão sendo levadas com um caminhão do exército para ser enterrado. Eu sei quantas pessoas estão sendo levadas, Ítalo.
Você está entendendo? O número absoluto. Isso é muito alterado já do número de mortes que tem na Itália habitualmente, você está entendendo? Quando eu falo muito, meu Deus do céu, eu sei que cada vida conta. Quando a gente perde nossos entes queridos, quando perde um avô, perde uma mãe, perde um pai, a gente que já perdeu pessoa que a gente ama, é sempre muito duro. O número não... Para a pessoa que perdeu um ente querido, o número não conta. O número não conta. O que conta é o sentimento no teu peito, é a falta, é a ausência, é a saudade, a gente sabe disso. A gente sabe disso, né? Eu sou psiquiatra, eu vivi com isso, a gente atende pessoas de luto o tempo todo. Só que quando você está fazendo uma comunicação de estratégia em saúde, que é uma medida que você tem para tomar diante de uma pandemia, né? Você não pode tomar uma conduta, uma medida, sobretudo as pessoas individuais não podem se deixar afetar por um pânico generalizado pelo sentimento individual de uma pessoa que perdeu um ente querido, você está entendendo? Isso não é razoável. Isso não é razoável. Porque é aquilo que o Dr. David Katz falou, olha, aí, é o que você falou, Alan, se são esses movimentos sem nome, são esses movimentos, claro, individuais e sem nome, que orientam as medidas públicas, é óbvio que o tratamento vai ser pior do que a cura. Vai ser iatrogênico. E a conta vai chegar, a conta da depressão, da quebra econômica, trazendo depressão, porque, obviamente, um pai de família, uma mãe de família que não tem como se sustentar, né? Agora, a ausência de grupos, a ausência de grupos organizados que possam estar dedicados a isso no Brasil é gritante. Porque não tem como não criticar as universidades brasileiras nesse momento. Porque nós precisaríamos ter aqui agora, no Brasil, médicos que também pudessem estar fundando grupos exatamente como esses médicos que você indicou aí. Nós não temos grupos organizados que estejam dedicados o tempo todo para poder lidar com esse problema. Agora, eu vou te falar, Alan, o pessoal não sabe disso, né? Então, assim, tem um médico que está lá na frente atendendo, né? O pessoal da minha família, o pessoal que está atendendo lá na frente, eles estão morrendo de medo de tudo, óbvio, né? A comunicação insegura pra caramba. É verdade, eles não têm equipamento de proteção individual, isso é absurdo, né? Isso é absurdo, sempre foi absurdo, não é para do corona. O médico, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, o técnico de enfermagem, o pessoal de saúde que está atendendo na frente, eles têm que ter, no mínimo, as mínimas condições de atendimento. Meu Deus do céu. Concorda ou não? E eles não têm. E é claro que no momento desse, tem uma baita de uma incerteza, uma insegurança. Eles não têm esses materiais de equipamento de proteção individual. Depois, o sistema, ele aumenta, óbvio, né? Todo mundo que está com uma gripe, está com uma febre, vai correr para o sistema de saúde. Então, com morrendo de medo. Será que eu vou morrer por causa do corona? Vai sobrecarregar o sistema de saúde mesmo. É óbvio. E aí, esse médico, essa enfermeira, esse técnico de enfermagem, que já tem essa sobrecarga de trabalho, o que ele tem agora também, Alan? Vamos lá, o que ele tem também? Que chegar em casa e se preocupar, porque com quem que o filho dele vai ficar, já que não pode ir para o colégio? Exato. Concordo, não? Um problema em cima do outro, meu Deus do céu. Um problema em cima do outro. Vira efeito dominó. Efeito dominó. É óbvio que esse pessoal está totalmente esgotado. Totalmente esgotado. Então, assim, é mesmo, assim, ó, vamos lá. É absolutamente desumano o que está acontecendo. Ó, equipe de saúde, material de segurança, né? Equipe e filho no colégio, meu Deus do céu. Criança não adoece com o corona, você está entendendo? Agora, doutor Marcilli, nós estamos falando de algo, como você mesmo disse, que mexe muito com o sentimento das pessoas, e a pergunta de alguém que esteja nos assistindo agora nunca viu isso acontecendo, porque de fato isso parece ser a primeira vez na história da humanidade uma histeria coletiva tão grande. Por que essa análise sua e a análise de todos esses médicos, na verdade não é sua, né, dos outros médicos e das associações, por que essas associações aqui e acolá estariam certas e o mundo inteiro estaria errado? É uma ótima pergunta, Alan. É uma ótima pergunta. Vamos lá. É muito simples. Não é o mundo inteiro que está errado, se você parar para pensar. Sim. Concorda ou não? Ok. Não é o mundo inteiro que está errado, né? São 2 ou 3 pessoas. Concorda? Uhum. Se o diretor da OMS fala uma coisa, todos os chefes de Estado vão seguir, mas a opinião pública cai em cima dele, cai em cima de quem for contra. O que aconteceu com o presidente ontem? Independente se você gostou ou não da comunicação dele, eu achei que a comunicação foi muito sintética também. Ele não sabe comunicar em 5 minutos, podia ter levado 1 hora para se comunicar ali. Né? Concorda ou não? Podia ter feito explicação, mas olha, dito o que eles já fizeram. Teleprompter é uma bosta também. Dito que eles já fizeram para combater a epidemia, explicado cientificamente as coisas, né? Dado as condolências para a família. Mas, tá bom, comunicou. É aquela coisa, né? Enfim, só compartilhar no História aqui e salvar, porque acabou aqui no Instagram, porque já deu 1 hora. Mas
não é que tá todo mundo errado e as pessoas estão certas. É o seguinte, olha, alguém está certo, concorda? Se alguém tem que estar certo nesse assunto, né? A pandemia, e eu acho que cada um tá fazendo a sua parte, viu, Alan? Eu não acho que todo mundo tá errado e as pessoas estão certas. Cara, se eu sou uma autoridade de Estado, e tem assim, ó, o pessoal tá dizendo, as fronteiras foram fechadas, eu tô vendo um monte de imagem na Itália de gente morrendo. Eu sou maluco, eu vou fechar todo mundo também. Óbvio que se eu fosse um chefe de uma autoridade de Estado, eu ia fazer a mesma coisa. Só que é óbvio, meu Deus do céu, preste atenção, quem tá assistindo a gente. A evolução de uma pandemia, ela é dinâmica, né? Ela é dinâmica. É óbvio que as medidas sanitárias, as medidas de segurança pública, elas vão ser igualmente dinâmicas. Assim, ó, vai mudar a cada dia mesmo. Né? Então, assim, no primeiro momento, não sei o que está acontecendo, fecha todo mundo lockdown, fica em casa quieto. Né? Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, segunda semana, vamos mudar as coisas aqui. Então, é claro que os chefes de Estado, eu acho que eles tomaram as medidas certas no primeiro momento. Fecha tudo e vamos ver, pelo amor de Deus. Não é fecha tudo para sempre, não é isso? Assim, fecha tudo agora, vamos ver o que está acontecendo. Ok? A comunidade científica, ela passa a conseguir tratar e analisar os dados e informar as autoridades o que está acontecendo. Veja, a informação epidemiológica é só uma informação dessa equação. A tomada de decisão da autoridade estatal, a tomada de decisão não vai ser baseada só no dado epidemiológico, concorda? Porque ele é um chefe de Estado. Então não é só o dado epidemiológico que conta, é o dado econômico, é o dado psicológico, é o dado de opinião pública, então uma série de correntes em jogo para tomada de decisão da autoridade estatal. Concorda ou não? A comunicação do Bolsonaro ontem, provavelmente, ela foi dirigida à Globo. É um cala-boca na Globo. Exato. Ele estava ali. Quem era o interlocutor do presidente? Era a Globo. Porque a Rede Globo, de fato, é uma erva daninha para a psicologia nacional. Sim. Concorda ou não? Sim, não, sem dúvida. Sem dúvida. Então, é claro assim, foi sintética a comunicação do presidente. Mas eu não sei se foi sintética. Quem era o interlocutor? O interlocutor era a Rede Globo. É que estava todo mundo assistindo a conversa dele com a Rede Globo. Você tá entendendo? Sim, exatamente. O que aconteceu ali? É óbvio que isso aconteceu ali. Ele estava assistindo na Globo, olha só. E aí todo mundo assistiu e o pessoal ficou meio sentido. Eu entendo, ficaram sentido mesmo. Enfim, foi a comunicação sintética. Deveria ter feito uma comunicação em vários níveis, né? No meio da comunicação, a Rede Globo toma o teu recado, mil eleitores recado, 1000 opositores o recado. Podia ter uma hora de comunicação ali com vários níveis enfim, mas não foi assim que foi feito. Né? Então não é que está todo mundo errado, esses grupos estão certos. Assim, olha, não acho que seja isso que está acontecendo. Acho que é o seguinte, olha, as autoridades estão certas também. Elas fecharam tudo, como tem que ser feito. As autoridades científicas, elas estão dando os dados agora. E a autoridade estatal, as autoridades competentes, os chefes de Estado, né, os governadores, os prefeitos e tal, eles vão pegar esses dados e vão tratar como é possível tratar naquele ecossistema no qual ele governa. Por exemplo, ontem, o secretário de Educação aqui do Rio de Janeiro, o Pedro, acho que é Pedro Forte o nome dele, falou assim, 90 dias de lockdown nas escolas. As crianças só voltam para o colégio daqui a 90 dias, tá? Ele fez ele falou isso ontem. Só que pode vir um dado científico absolutamente assim, incontestável, que é o seguinte, olha, não precisa. O que ele faz? Ele vai e revoga isso. É simples assim, esse momento, sim, a afetividade do povo, todo mundo vai admitir isso. Tá bom, cara, você quem fez isso foi o Trump, né? O Trump, ele de cara, ele falou assim, nós vamos congelar as coisas aqui. À medida que as informações foram chegando, né? Essa frase que você disse do médico foi parar na boca do Trump, né? Isso aí. Ou seja, talvez a cura possa ser... pior que a doença. Hã? A cura não pode ser pior que a doença, isso. Né? Exato. E aí, agora o Trump já está falando... O que nós estamos observando aqui, a entrevista dele ontem, a Fox News mostrou os dados de mortes de gripe nos Estados Unidos anual, né? Morte anual por gripe, causadas por gripe anualmente nos Estados Unidos, exatamente nesse período do ano, né? Final de inverno, início de primavera, que tem a importância ali do vento, né? Venta mais ao final do inverno, início da primavera, migração de aves, etc, etc. E ele falou, eu quero abrir o país já na Páscoa. E que se isso acontecer... Né, podem me zombar quem estiver na live, eu vejo como uma mão divina chegando exatamente com a ressurreição. Exatamente. Isso aí, óbvio que é. Mesma coisa que eu pensei. A produção de cada coração, do Ocidente, tudo. Você vê, o Trump, a primeira comunicação dele foi igual. A primeiríssima comunicação foi só uma gripezinha. Depois assim, não, essa porra é uma guerra. Ele fechou tudo. E depois falou assim, não, vamos abrir. Assim, não é louco o que ele está fazendo, é razoável. Entendeu? É razoável. Pegando o exemplo aqui, eu estou no Rio de Janeiro, então por isso que eu estou falando aqui do secretário de Educação do Rio. Agiu de modo absolutamente prudente, tá certo? Parabéns para ele, 90 dias todo mundo em casa. Prudência. Só que agora a gente está vendo que não é razoável deixar a pessoa, todo mundo 90 dias em casa, as crianças 90 dias em casa.
Claro, os dados estão saindo, não precisa mesmo, né? Ficar 90 dias em casa das crianças. Né? Não é nem bom que fique. Então a sensibilidade do povo, a sensibilidade popular não vai achar, essa aí não tem palavra, ninguém vai achar isso. Então todo mundo entende o seguinte, cara, você foi bom, você agiu de modo prudente, obrigado por tentar me defender. Só que agora está sendo pior, né, ficar as crianças em casa do que ir para o colégio, né? O tratamento está sendo pior do que a doença. Então assim, abre de novo o colégio. Não é isso, Aula? É normal, eu não acho que por um lado tá todo mundo errado, claro. Pode ter minoria certa. Não, tem uma minoria analítica que está analisando, está oferecendo dados, porque é o ofício deles. E essa outra minoria também, que quem tem a tomada de decisão na mão, vai se munindo desses dados novos a cada semana. E a cada semana a coisa vai mudando mesmo. Agora, um aspecto político aqui para analisar por último, para não te ocupar toda a manhã, que eu sei que você ainda tem outra live para fazer. Tem uma live agora, exatamente. Sim. Existe um aspecto geopolítico bem interessante, né? Existe no mundo hoje um movimento onde o povo está começando a tomar a rédea das coisas e não quer mais ficar à mercê de meia dúzia, como você disse, ou seja, não é o mundo contra os dados científicos. São meia dúzia de pessoas que controlam certas informações que passam pelo mundo as pessoas, os indivíduos, estão olhando um para o outro e falam assim, cara, como assim? Você sabia que o diretor-geral da OMS não é médico? Não sabia. Cara, que é isso? A gente vai deixar isso acontecer? A gente vai deixar isso continuar? As pessoas estão olhando um pro outro e falam assim, cara, tu viu o médico lá nos Estados Unidos o que falou? Não vi não, onde é que você viu isso aí? Eu vi na live do Dr. Italo Marcilli, eu vi no Terça Livre. Aí o cara fala assim, que isso, cara? Como assim aquele médico lá fundou um centro de pesquisas exatamente voltado para isso que a gente está debatendo aqui agora no boteco, em casa, no WhatsApp. E as pessoas olham um pro outro e falam assim, peraí, a gente vai ficar sentado em casa, olhando a TV, vendo dados pipocando que são absolutamente contrários a quem tem o monopólio da informação, e a gente não vai fazer nada? A gente vai ficar quieto aqui? Há um movimento a gente pode dizer quase na última década para cá, onde as pessoas estão olhando um para o outro e falam assim, cara, peraí, tem alguma coisa errada. A gente ficou igual gado em vários aspectos da vida humana, né? A questão do desarmamento, a questão da segurança pública, a questão política, eleitoral, e agora a questão da saúde pública. As pessoas estão olhando um pro outro e falam assim, cara, na verdade a gente deu tudo na mão dos caras. Tudo. E a gente não quer mais. Eu tô vendo essa indignação das pessoas. Total. Você consegue ver isso, esse movimento mundial das pessoas acordando e falando assim, cara, tem alguma coisa, movimento educacional, né? O pessoal tá falando assim, cara, peraí, para tudo. A gente ficou muito tempo só querendo ganhar o saláriozinho no final do mês e esquecemos que deixamos todos os aspectos da nossa vida, inclusive os aspectos religiosos, na mão de quem a gente achava que podia cuidar da gente. Não é razoável a gente não saber quem manda na gente, concorda? Sim, com certeza. Então, às vezes é até melhor você ter um presidente ou um chefe menos preparado, mas você sabe de onde vem as ideias da cabeça dele, e no pior do que você vai lá e corta a cabeça dele. Concorda ou não? Uhum. Agora, quando você elege um Fernando Henrique, você não sabe de onde vem as ideias da cabeça dele. Vem de um lugar misterioso e místico chamado ONU, globalismo. Onde esses caras moram? Você tá entendendo? Onde esses caras estão? Né? Assim, Genebra, mas onde é que esse cara tá? Assim, não é razoável você dar autoridade para alguém que você não sabe nem sequer onde mora. Né? Porque quando começa a dar tudo ruim, na porta de quem você vai bater para cobrar? Concorda ou não? Então é óbvio, quanto vai nos próximos, você pode escrever o que a gente está dizendo aqui, nas próximas décadas vai vencer quem for gente de verdade, com CPF, que é o que aconteceu com o presidente aqui do Brasil, Bolsonaro. Sim. Sabe quem ele é, sabe onde ele mora, sabe o que ele pensa na cabeça dele, não que veio da ONU, veio empacotado lá de cabeça dele. No ruim, você vai lá e cobra ele. Não é assim? O pessoal tá indignado com isso. O pessoal não sabe nem dar o nome para isso. Não, e isso é importante até para você não gostar da pessoa. Isso claro. É importante até para você falar assim, não, esse cara aqui, eu não gosto desse cara, porque eu sei onde estão as ideias dele. É isso aí. Pô, legal. Agora, pela primeira vez, você tá sabendo de onde vem as ideias. As ideias dele. Se a proposição do Bolsonaro é excelente. Você tá se opondo ao Bolsonaro mesmo. É ele que você tá se opondo. Você não gosta dele, é ele. É isso aí mesmo, tá certinho. É isso aí. Ele é meio truculento, é grosseiro. É isso aí tudo. É ele mesmo, é ele. Agora, quando você se opõe ao Fernando Henrique, você não sabe exatamente o que você está se opondo. O homem médio não sabe. A pessoa de estudo, que entende o que são os movimentos globais e entende onde está a balança de poder, sabe. Sabe que na cabeça do Fernando Henrique você conhece a balança de poder tríplice ou quádruplice do mundo. O homem médio não sabe. Eu não sei de onde vem o diretor-geral da OMS,
o que ele fazia na infância, o que ele gosta de ler, quais são os filósofos que ele gosta de ler, né? Porque o pessoal critica, né? Não, porque o Bolsonaro está se deixando levar pelas loucuras do filósofo Olavo de Carvalho. Você sabe quem é o Olavo de Carvalho, né? E o da OMS, tu sabe também? Você sabe quem que influencia o cara? Quem é amigo dele? Quem gosta dele? Olha que coisa terrível. Então, assim, é aquela coisa assim, imagina só que meu pai, eu não soubesse nada sobre ele mandasse em mim. A minha vida é um inferno. Eu sei que é meu pai, eu sei que meu pai faz, que meu pai gosta, que ele não gosta, que eu posso fazer, o que eu faço pra convencê-lo, pra chantageá-lo, pra seduzi-lo, pra irritá-lo. Porra, fica mais ali, mesmo que meu pai seja chato e mandão, a vida fica mais aliviada. Mas se você não soubesse nada, ele é uma nuvem, uma névoa, é um espectro. E de repente vem uma ordem que você tem que obedecer. Vem, porra, ninguém aguenta uma vida dessa. Por muito tempo. É o que você fala. Esse é o ressurgir, esse tipo de ressurgir. Assim, cara, eu só vou dar autoridade pra quem eu conheço. Eu não só vou dar autoridade para quem eu conheço. Essa é um pouco a revolta. Não é verdade que as pessoas estão contra essa coisa de agora, né? De acabar com esse negócio do bloqueio geral. Não é verdade. A maior parte das pessoas não aguenta mais ficar trancado dentro de casa. E quando eu falo a maior parte das pessoas, a maior parte mesmo é 80% do Brasil não vai aguentar isso. Porque 80% do Brasil... 80% não é melhor... 80% vive de trocar dinheiro diário, meu Deus do céu. O cara troca 6 por meia dúzia para aquele dinheiro rodar, para ele poder comprar almoço, comprar janta, para poder pagar o boleto, para poder pagar o aluguel. É por isso que ele trabalha, para rodar dinheiro. Se ele para de produzir, o dinheiro não roda. É que você que está assistindo é funcionário público, você está muito confortável com o lockdown. Você que tem um dinheiro guardado, porra, para caramba, está muito confortável com o lockdown. Para você não está acontecendo nada. Agora, para o sujeito que tem que precisa rodar para o dinheiro dele, o pequeno produtor, o pequeno empresário, o pequeno comerciante, o autônomo, o pedreiro, a manicure, que é 80% do Brasil... É impossível ficar em lockdown geral, concorda ou não? Ou seja, é alguém mandando em você que você não deu autoridade, você não conhece, o cara não te conhece também, porra. Sei lá, lockdown geral, fica todo mundo prisional de casa. Alan, do meu coração, né? Ontem um defensor público, Emerson, acho que é o nome dele, fez um vídeo horroroso, falou um monte de besteira a meu respeito. Aí eu vi que ele tava numa live e entrei na live dele. Cheguei lá e falei, me chama aí, falar, me chamou. Eu falei com ele rapidamente, ele, né, ouviu, ficou quieto, meio que agradeceu por eu estar lá, meio que pediu desculpa, até apagou o vídeo depois, tá entendendo? Né, mas foi o que eu falei para ele, o senhor é defensor público, né, o senhor professor, o senhor está acostumado a lidar, o senhor é defensor público mesmo, está acostumado a lidar com desassistidos, né, que é 80% do povo brasileiro, os desassistidos, como vocês gostam de chamar, não é assim que você gosta de chamar? O desassistido mora numa casa, né, numa casa de um cômodo de 16 metros quadrados com 6 pessoas lá dentro. Porra, se 80% do Brasil é assim, como é que 6 pessoas, 7 pessoas podem ficar em lockdown dentro de uma casa de 20 metros quadrados, sem ventilação, sem ar-condicionado, sem acesso ao iFood? Porra, isso é uma solução impossível, concorda ou não? Então não é uma solução que possa ser dada. Claro. Não, claro. Exatamente. E nós entrevistamos o Dr. Osmar Terra, que também que é médico, e ele tratou da questão do H1N1, e ele explicou bem, né, bem claramente que essas medidas, como por exemplo, trancar parques, se você conversar com um infectologista e falar assim, ó, fecharam acesso a um parque para cuidar de um vírus, o cara vai rir da tua cara. São medidas assim que eu entendo mesmo, não é demagogia, né, assim, aquela coisa assim que a gente faz retoricamente, você entende para depois bater, não, eu entendo mesmo, eu entendo claramente a autoridade, eu me compadeço desse, o cara não tinha uma briga, é mais perdido que o crente em fila da comunhão, né, assim, o cara tá perdido pra burro, assim, o cara não sabe o que fazer, sabe, onde é que eu vou pra cá, vou pra lá, não sabe o que fazer, então o que ele faz? Medidas extremas e imitando um pouco o que está todo mundo fazendo, concorda ou não? É que qualquer pessoa prudente que está numa situação de chefia vai fazer. O cara vai mimético, né? É mimético e prudência mimética. É melhor errar com todo mundo, né? Se for para errar, é melhor errar com todo mundo. É melhor errar com todo mundo, a prudência é mimética. Beleza. Só que passadas 2 semanas, cada chefe de Estado, cada autoridade vai ter que ver a particularidade do seu povo e tomar as medidas. Ora, se você imagina só, Alan, que nós somos presidentes de um país onde 90% da população tem mais de 90 anos, meu Deus do céu. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que se faria num país no qual 90% da população tem 30 anos? Não. Concorda ou não? Né? As pessoas que morrem são os velhinhos. Claro. Então, se eu sou presidente de um país onde 90% da população tem mais de 90 anos, é todo mundo em lockdown geral, ninguém entra, ninguém sai. Porra, entende? Teste em todo mundo. Vidas são vidas. O cara se preocupa. Não, e uma coisa, né, Heitor? Um lockdown geral, absoluto, é materialmente impossível. É claro, mas... Que tem que ser 3 Alguém meses tem que trazer a comida, pô. Meu Deus do céu, mas vamos lá.
Vamos lá, é simples assim. Alguém vai ter que trabalhar para sustentar quem não está trabalhando. Pois é. Isso, o Brasil já funciona nesse limite também, você concorda ou não? Assim, a classe Sim. média trabalha para sustentar quem não trabalha. Os inválidos, né? Os pensionistas, o pessoal de bolsa. Então, já tem um limite muito, muito delicado aqui no Brasil. Concorda? Sim. Pelas medidas populistas que foram tomadas nas últimas décadas. Então, assim, se você sobrecarrega isso, agora metade do Brasil não trabalha, para a outra metade trabalhar, porque alguém tem que estar trabalhando para sustentar. Você concorda ou não? Exatamente. Senão é impossível, materialmente impossível. Alguém está trabalhando. Assim, é materialmente impossível que uma pessoa tenha capacidade de trabalho de 20. Não dá. É claro que vai ter quebra. Não é quebra financeira, não. É quebra de abastecimento. Sim, geral. Então, o lockdown, isso não se discute, concorda? Mas Perfeito. Agora, para terminar, Marcílio, nós precisamos que as pessoas entendam o perigo de ter a nossa vida inteira, social, em todos os seus aspectos, na mão de meia dúzia. Precisamos parar com isso, né? A gente precisa começar a tomar as rédeas da nossa vida e entender quem está cuidando da minha vida em todos os aspectos. Eu quero agora manter a rédea da minha vida ou vou continuar subserviente a quem eu nem sei quem é, né? Eu acho que é interessante esse aspecto, até para vencer o medo, né? Total, né? Posso fazer um complemento aqui, Alan, que eu acho que pode ser muito útil, né? Que vai um pouco nessa linha que você está falando. Olha, a gente, é uma coisa que nossos avós falavam pra gente, nossas mães falaram, conselheiros amorosos falaram isso pra gente sempre, né? A gente só dá valor para aquilo que a gente perde, né? A senhora sempre falou isso. Isso tem uma razão de ser, né? Claro, né? Então, imagina só, teu primo morreu, você vai ser puta, não me despedi dele, não valorizei, né? Ou então você perdeu alguma coisa, você dá valor àquilo. É normal do ser humano. Muita gente, Alan, a gente tem visto que a totalidade das pessoas está muito sentida com o fechamento das igrejas, não é? E as igrejas foram fechadas nesse tempo também, porque, claro, são lugares de aglomeração e acho que está certo fechar, tem que fechar mesmo. Nesse momento tinha que fechar, está fechado, né? E muita gente, inclusive, nem ia muito à igreja, concorda, Alan? Mas que ficou muito sentida com isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, olha, este momento é o melhor momento da história para que os pastores, os bispos, os sacerdotes, né, saiam de modo... para que a igreja saia gloriosa disso. O que eu estou querendo dizer com isso, Alan? Eu falei, olha, as pessoas estão dando valor para aquilo que elas perderam. Está todo mundo sentindo falta de uma coisa que elas nem... né, saudade do que a gente não viveu. Né? A pessoa aqui tá sentindo saudade. Né? Saudade que a gente não viveu. É isso aí mesmo. Esse é um momento excelente para as autoridades religiosas mostrarem que os fiéis podem contar com eles. As igrejas estão fechadas, mas nós estamos triplicando o número de sacrifícios incruentos. Nós estamos fazendo 3 vezes mais missas aqui, né? Nós estamos dando alimento espiritual para vocês. Nós somos seus pastores e estamos ansiosos para que vocês voltem ao nosso redil. Então nós estamos aqui diuturnamente atentos, vigilantes, oferecendo sacrifícios para o mundo, fazendo vigílias de oração, orações incansáveis, orações ininterruptas pelos nossos fiéis. Estamos alimentando vocês com material espiritual através da internet, através, sei lá, de correio, e-mail. Porra, hoje em dia não tem motivo para a gente não se comunicar, né? Então, assim, se os pastores, os sacerdotes, eles tiverem de fato, tiverem vida espiritual, as igrejas voltam depois dessa crise. Se os sacerdotes, os bispos, os pastores tiverem de fato consistência espiritual para alimentar os seus filhos nesse tempo de penúria, de carência, de ausência, de lockdown das igrejas, se de fato forem pessoas espirituais, a igreja volta 3 vezes maior e não menor. A igreja sai fortalecida dessa história. Agora, é necessário uma comunicação paternal, pastoral, clara, segura, espiritual, sobretudo, né? Do que os fiéis estão sentindo falta. Não estão sentindo falta de pronunciamento sobre coronavírus do padre. O padre lá sabe falar de coronavírus, meu Deus do céu. O padre é um ignorante em termos de epidemiologia. O pastor é um ignorante em termos de epidemiologia. Ele que fique quieto sobre esse assunto e ofereça material espiritual para os fiéis. Se eles fizerem isso, a fé do povo, a prática espiritual do povo sai fortalecida. Sai, sim, 3, 4, 5 vezes fortalecida dessa crise. Né? Agora, eles também estão encolhidos e morrendo de medo. Cadê os senhores?
Cadê os senhores oferecendo material espiritual nesse tempo específico litúrgico chamado Quaresma, para que os seus fiéis possam voltar alimentados na Semana Santa? Cadê os senhores? Cadê o triplo de missas privadas sendo celebradas e divulgadas? Porque a gente só acredita no que a gente vê hoje em dia. Os senhores estão em completo descrédito para os fiéis. A gente só vai acreditar se for documentado, exposto e expresso. Se eu falar assim, estamos rezando por vocês, ninguém acredita. A gente vai achar que vocês estão morrendo de medo e vocês estão vendo Netflix comendo pipoca. Tem que documentar e mostrar. Desculpa, né? Os fiéis, eles estão iguais a Tomé, tem que ver para crer. Mas não é porque não é por uma infidelidade do coração nosso, não, mas é por um descaso de décadas dos senhores, você está entendendo? Então, assim, esse é o momento dos senhores surge, né? Surge et adiuva-nos, né? Levanta e nos ajuda. É isso que a gente está pedindo agora. Cadê os senhores agora? Não, ainda tem aí uns 20 dias para virar o jogo. Os fiéis, eles são muito benévolos com os senhores. Se os senhores virarem esse jogo em 20 dias, né, a igreja volta 3 vezes maior, esplêndida e gloriosa, com um corpo ressurrecto feito o do Cristo no domingo de Páscoa. Você está entendendo? Agora, a gente vai precisar de vocês. Senão as igrejas elas saem em descrédito absoluto. Descrédito absoluto, vai dizer assim, já é? Então tá, agora não preciso disso mesmo. Já tô aqui há um tempão sem isso mesmo, não mudou nada. Cadê vocês? Vocês estão se escondendo? Onde é que os senhores estão? Né? Vocês são o primeiro a fugir? Os senhores são o Pedro, né? O primeiro a correr. Né? Não é um amigo do Nazareno? Não, nem conheço, não. Eu ouvi falar, mas não conheço. Esses são os senhores? Esses são os senhores? Ou os senhores são o Pedro, né? O Pedro já vivificado pelo Espírito, o Pedro que morre de cabeça para baixo, porque ele não é digno de morrer, feito o próprio mestre, né? Aquele que volta e rasga o coração para apacentar as ovelhas. Quem são os senhores agora, né? Quem são os senhores agora? É isso que o povo está esperando, né? A Assembleia, os fiéis estão esperando isso de vocês, né? Cadê a estatura espiritual de cada um dos senhores? Cadê? Cadê a fidelidade dos senhores? Cadê os alimentos espirituais dos senhores, que tanto os fiéis eles precisam? Sabe o que eu lembrei agora? Nós estamos precisando agora dos santos anjos dando aquele anúncio para os apóstolos depois da ascensão. Bora! Bora trabalhar! Entendeu? Bora! Quando os anjos viraram para os apóstolos e falaram, bora trabalhar! Não é motivo para acabar a esperança, não. Agora que é o motivo que a gente vê que tem esperança mesmo. Agora é hora. Os senhores bispos, os senhores padres, os senhores sacerdotes, os senhores pastores, é hora de olhar para o manto da Virgem, que foi aquela que amparou todos os apóstolos no cenáculo, quando Cristo faltava, né? Quando Cristo tinha descido às profundezas da terra, naqueles 2, 3 dias de ausência, se ampararam no manto da Cristo, falando assim, Virgem Maria, iter paratutum, né? Virgem Maria, nos prepara um bom caminho nesse tempo de obscuridade, de escuridão. Santa Mãe de Deus, iter paratutum, nos prepara um bom caminho. Boa Mãe de Deus, estende esse dia, estende a esperança desses dias aqui. É isso que os senhores têm que fazer, né? Revivificar, reacender a devoção à Virgem. Reacender a devoção à Virgem. Somente a Virgem Maria, ela pode nos amparar nesses tempos de trevas, nesses tempos nos quais os fiéis estão sem sacramento, a gente está sem liturgia, a gente está sem o templo, né? Os senhores, eu espero que os senhores estejam com um sofrimento profundo no coração por não estarem podendo praticar o ofício dos quais os senhores são ministros. Então, se amparar mortalmente no manto da Virgem, no coração da Virgem Maria, como ela fez acolhendo os apóstolos no cenáculo, né? No cenáculo escuro, cinza, triste, mas quem que ela é, né? Ela é a nossa esperança, ela é a porta da esperança, ela é, não é? Não é ela que não é assim que a gente evoca na ladainha, quando a gente reza o terço todos os dias na ladainha? A gente não faz uma petição? Quem que é a Virgem Maria? Ela é a nossa esperança. Sede da sabedoria, porta da esperança, né? Ela não é? Ué? Sim, com certeza. Eu acho que agora é hora disso, pegar o mesmo episódio da Ascensão e os anjos falaram, bora trabalhar, bora trabalhar, bora trabalhar. Então essa é a nossa hashtag de hoje. Bora trabalhar. Todo dia a gente sobe aqui uma hashtag no pessoal do Twitter. Se você quer interagir com a gente lá no Twitter, bota lá hashtag bora trabalhar e compartilha também essa live aí pro pessoal no seu Twitter. Beleza, pessoal? Doutor Marcílio, quero te agradecer de todo o coração. A gente vai continuar aqui, tá, gente? O Marcílio vai fazer uma troca agora aqui. A gente vai entrar com o Adriano Figueiredo, vai falar um pouco de economia e da urgência que nós temos agora e o que pode ser feito. Então, logo depois dos intervalos, do intervalo,
A gente volta com o Adriano Figueiredo, mas eu quero agradecer de todo o coração ao Dr. Ítalo Marcilli por disponibilizar aí mais de 1 hora pra gente, era só pra ser 20 minutos, mas ele pôde ficar mais tempo. Muito obrigado, hein, Marcilli? Eu que agradeço, fala, Max, Ítalo, muito obrigado a todos e vamos lá. Obrigado a você. É isso aí, pessoal. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não. A experiência que eu tive no CPEC nos Estados Unidos, depois de participar do CPEC Brasil, foi ver a ação dos conservadores que não ficam apequenados diante do tamanho do Estado. Todos eles se organizam de alguma maneira, sobre algum aspecto, envolvendo alguma ação que eles querem fazer para diminuir o Estado. E é exatamente isso o que nós precisamos ter no Brasil. Estamos diante do que deveria ser a casa do povo, mas infelizmente os autoritários não se sentem à vontade com a presença do povo, a influência do povo, e colocam barreiras entre ele e a população. Nós temos um povo indignado, pronto para transformar o Brasil e pegar essa indignação e transformá-la em ação. Para quem está cansado de não agir, vem aí o curso de militância política e ocupação de espaços, para assim colocar o povo no poder. A profissionalização da direita brasileira. Acesse opovonopoder.com.br. Toda empresa que precisa manter-se no mercado precisa vender um produto. Esse produto precisa ser comprado pelo seu consumidor e uma empresa de sucesso é uma empresa que vende muito este produto. No jornalismo, funciona de uma maneira distinta, muito diferente de qualquer outro produto. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde nas últimas décadas, bilhões de reais foram investidos no jornalismo brasileiro. Esses bilhões de reais foram pagos pelo governo para o jornalismo. Assim fica muito fácil dizer-se empresa de sucesso, quando o seu maior patrocinador não é o seu consumidor, mas o governo. Com a certeza de que o povo está saturado de ver o jornalismo lutando contra o anseio popular, o jornalista já não tem mais noção do que está acontecendo no mundo real. São escolas sem merenda, estradas esburacadas, você não sabe mais se vai sobreviver quando sair da sua casa e voltar do seu trabalho. Nós queremos fazer um jornalismo diferente, um jornalismo que fala a verdade, que vive dela e que se mantém por ela. Por isso nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. Essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje com esta revista que pode trazer uma transformação no jornalismo brasileiro.